Amém? Vamos lá. Gente, eu quero tocar no assunto hoje. Eu divulguei isso pelo WhatsApp para a gente, que é sobre o contexto que nós estamos vivendo no mundo, da guerra entre Rússia e Ucrânia. E eu quero trazer aqui uma palavra a respeito disso. E o tema, nessa noite é: o que a Bíblia tem a dizer sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Eu quero ler com vocês ao versículo 8. Mateus capítulo 24. É um sermão profético, onde Jesus, ele está falando sobre algumas coisas que vão estar acontecendo no mundo no tempo do fim, no tempo final, ou seja, no nosso tempo. Porque eu estou plenamente convencido pela palavra que nós estamos vivendo os últimos dias. E dentro dos últimos dias, eu não tenho receio, já estamos na última hora. E dentro da última hora, eu diria para você, nós já estamos nos últimos minutos. E dentro dos últimos minutos, eu vou dizer algo para você, nós estamos nos últimos segundos. Então, muito em breve, mais rápido do que eu e você podemos imaginar, a igreja vai ser arrebatada. Amém? Então, quando nós falamos que Jesus está voltando, às vezes as pessoas não entendem bem esse conceito, porque a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, ela pode ser dividida em dois momentos. O primeiro momento é o arrebatamento da igreja, quando a igreja será tirada da terra, será raptada da terra, será arrancada da terra, e a Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. O segundo momento da volta de Jesus será a volta gloriosa, quando aí Jesus virá visivelmente com poder e glória sobre a terra, estabelecer o seu reinado, o seu governo aqui na terra por um período de 1000 anos. Porém, o arrebatamento já está às portas. Irmãos, eu digo para você algo, ouça isso. Não falta nada, não falta sinal nenhum. A igreja pode ser a qualquer momento. Então diga isso para quem está perto de você. A igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. Aí faz aquela piadinha assim: se Jesus voltar agora, você vai ficar feliz? Aí você fala para ele: fique você, eu vou feliz. Se Jesus voltar agora, você vai ficar feliz? Não, eu vou feliz, gente. Poxa, acorda, crente. Mateus 24, eu quero começar por aqui, e a gente vai tocar esse aspecto. Vamos contextualizar com a palavra o que está acontecendo no mundo. E a Bíblia diz assim, versículo 6. E vocês ouvirão falar de guerras. Bom, a Bíblia já está falando sobre isso. É o que está acontecendo. Temos ouvido isso, falar de guerra, rumores de guerra. Agora vejam o que a Bíblia diz. Fiquem o quê? Jeito? Atentos. E não se... Então veja, não é para nós vermos as notícias e ficar assustado. Então, Satanás, ele trabalha com medo, mas a Bíblia diz assim, olha, vocês vão ouvir, e a Bíblia diz ouvir
porque era o máximo que podia ser alcançado naquele tempo. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Mas eu tenho certeza, se essas coisas existissem, o que estaria escrito ali, vocês vão ouvir e ver. Falar de guerras. Então, isso está dentro do que nós estamos vivendo. E Jesus, ele, dentro desse Mateus 24, que é um sermão profético, então, uma das coisas que vai caracterizar os fins dos tempos são essas guerras, esses rumores de guerra. E ele diz assim, olha, primeiro fiquem atentos. Então, nós precisamos, esse é um tempo, amados, que nós temos que ter atenção. Atenção o quê, pastor? Atenção com o que a palavra fala sobre esse tempo. Não é tempo da gente estar distraído. Não é tempo da gente estar morno espiritualmente. Olha para alguém assim, com muito respeito, mas diga para essa pessoa, saia de cima do muro. Fala assim, você não pode ser morno. Fala assim, é tempo de você estar pegando fogo para as coisas de Deus. Posso ouvir um amém aqui? Então você precisa ficar atento às profecias. Atento aos sinais que Jesus deixou para nós. Atento à palavra de Deus. Então, amado, o que acontece? Nós caímos num erro, a gente fica muito atento ao que está sendo noticiado. E a gente fica ali impressionado, e a gente coloca a nossa atenção no que a mídia está transmitindo. Mas deixa eu dizer algo para você, a mídia, na sua maior parte, ela é um instrumento do diabo para encher eu e você de medo. Agora, Jesus fala assim, fiquem atentos e não se... Diga bem forte, não se assuste, diga bem forte. Olha para alguém e diga, não fique assustado com as guerras, com os rumores, com o que estão dizendo. Fala para essa pessoa, fique atento com a palavra. Irmão, eu não vou ficar assustado. Pronto. Não vou viver assustado. Diga isso, eu não vou viver assustado. Não fique assustado. Aí Jesus, ele continua dizendo, porque é necessário que isso aconteça. Às vezes, amado, as coisas como são noticiadas na televisão, dão a impressão para nós, Deus está perdendo a parada. O jeito que a notícia chega, o jeito que as informações vêm contra mim, contra você, nós podemos ter a sensação de que Deus está perdendo o jogo. Mas você percebe que a Bíblia diz que é necessário que estas coisas aconteçam, e quando ele fala de é necessário, ele está se referindo a guerras. Então, ainda que a gente esteja vivendo num tempo que parece que Deus está perdendo, deixa eu dizer algo para você, essa história, o final dela está bem descrita lá em Apocalipse. E no fim, Jesus volta como um vencedor absoluto. Então, é uma história que você já sabe qual vai ser o final. E fique feliz, porque você está do lado do time que vai vencer. E ele diz assim, é necessário que isso aconteça. Mas agora veja, mas ainda não é o fim. Então, deixa eu te explicar isso. Preste muita atenção, por favor, para você entender. Pastor, mas você começou dizendo que nós estamos no fim dos dias, nos últimos dias, mas a Bíblia está dizendo que não é o fim. Então deixa eu te explicar isso. Nós estamos nos últimos dias
da era ou da dispensação da igreja na terra. É os últimos dias, são os últimos dias. Não falta nada, absolutamente nada, para a igreja ser arrebatada. A igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. Ok? Amém? Entendeu até aqui? Então nós estamos vivendo os últimos dias da era da igreja na terra. Quando a igreja for arrebatada, vai começar aqui na terra um período que a Bíblia chama de tribulação, aonde haverá ascensão do anticristo. O anticristo vai conseguir trazer paz, né? Uma pseudo, uma falsa sensação de paz, vai fazer um acordo com Israel, essa paz vai durar 3 anos e meio, depois ele vai quebrar esse acordo, e as nações da terra vão se unir para lutar contra Israel, e aí Jesus vai voltar nesse momento triunfantemente, ele vai vencer essas nações, ser aprisionado por 1000 anos, e Jesus vai governar aqui na terra, sendo que a sede, a capital do seu reinado, vai ser a cidade de Jerusalém, e a partir de Jerusalém, Jesus vai reinar aqui na terra por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás é solto, volta a enganar as nações se voltam contra Jesus, e somente com um sopro da sua boca, Jesus vai vencer todo mundo. E aí sim, lá no final, depois do julgamento, tudo isso, aí sim será o quê? O novo céu e a nova terra. Então, quando a Bíblia diz que ainda não é o fim, porque falta estas coisas que eu acabei de dizer rapidamente acontecer. Porém, para a igreja, nós já estamos nos últimos dias da igreja na terra. Então você tem que entender essa diferenciação. Então Jesus está tratando disso, versículo 7. Ele fala assim, porque nação se levantará contra... Não é isso que está acontecendo? Uma nação se levantou contra outra nação. Então, eu estou tentando mostrar para você que o que está acontecendo no mundo já está previsto na Bíblia, gente. Olha, Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Então, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Olha só, haverá fomes, terremotos. Você percebe que a gente está sempre ouvindo falar de terremotos aqui e acolá. São coisas que, eu sei, pastor, mas sempre aconteceu terremoto no mundo. Sim, mas você pode perceber que à medida em que nós estamos nos aproximando do fim, estas coisas estão acontecendo com mais constância. Antes a gente ouvia falar, mas era assim, acontecia aqui, depois de muitos anos, acontecia não sei aonde, mas agora estas coisas estão acontecendo com mais frequência. Por quê? Porque nós estamos no fim do fim do finzinho do finzinho. Você entender que a gente está bem no fim. E o versículo 8, Jesus faz uma declaração, olha só. Porém, todas estas coisas, que coisas? A guerra, rumores de guerra, fome, terremoto, nação contra nação, reino contra reino. Essa situação toda que nós estamos vendo, todas estas coisas, nós estamos exatamente nisso aqui hoje. Tudo isso que nós estamos vivendo faz parte desse contexto também. Como isso sacudiu as nações. Isso mexeu com as nações. Né? Irmãos, o mundo não voltará a ser o que era antes. Muitas mudanças. As mudanças foram aceleradas em função disso tudo. E a Bíblia chama que esse tempo que nós estamos vivendo é o princípio das dores. O que significa que é o princípio das dores? Posso falar? É que vai ficar pior. Mas antes de piorar,
nós vamos ser arrebatados daqui. Por isso, meu irmão, você tem que... Gente do céu, vocês têm que ter isso aí no coração de vocês. Olhe para alguém e fala assim, está muito perto da gente ser arrebatado. Então, essa guerra que nós estamos vendo, sendo noticiado, está na Bíblia. E a Bíblia, eu quero que você fique com a parte que Jesus fala assim, não se assuste. Olha para alguém e fala, não se assuste. Fala para as 3 pessoas, não se assuste. Fala bem forte assim, Jesus. Fala forte, Jesus é maior do que o Putin. Agora, eu quero que você vá comigo em outro texto, lá no Antigo Testamento, por favor, no livro do profeta Daniel. Capítulo 10. Eu quero te mostrar algo ali. Daniel capítulo 10 é um capítulo, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu gostaria que você fizesse isso na sua casa. Que na sua casa você tirasse um tempo, e na verdade não só o capítulo 10, mas o livro de Daniel é um livro maravilhoso, cheio de histórias que vão inspirar a nossa fé. Então, mas eu preciso ler, por causa do nosso tempo, aquilo que nós precisamos para esta noite aqui. Daniel capítulo 10, a partir do versículo 12. Então, deixa eu te contextualizar. Daniel estava buscando o Senhor, ele recebeu uma revelação, e ele começou a buscar o Senhor para receber entendimento, esclarecimento, compreensão a respeito dessa revelação. E estava buscando ao Senhor, um anjo do Senhor veio até ele. Um anjo do Senhor veio até ele, e começa a falar com ele. E no versículo 12, é o anjo que está falando com Daniel, e ele diz assim: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender. Diga forte, dispôs o coração a compreender. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos abrir o nosso coração para compreender a palavra. Sabe, às vezes nós estamos aqui num culto, como esse, como de domingo, enfim, e a gente não abre o nosso coração para compreender a palavra. Agora veja que o anjo disse que Daniel pôs o coração. Então você tem que vir para a palavra com a disposição, porque tem gente que já vem de coração fechado. Tem gente que ouve a palavra de coração fechado. Então o anjo, ele diz que Daniel, ele dispôs. Então tem muita coisa que você só vai entender na palavra o dia que você tiver a disposição de abrir o seu coração para receber a palavra de Deus. Aí ele continua, que ele dispôs o coração a compreender, olha só que lindo, e a se humilhar na presença do seu Deus. São 2 chaves que abrem porta para a revelação para a sua vida. A disposição do seu coração e você se humilhar na presença de Deus. Grave isso. Diga comigo, disposição do meu coração. Meu irmão, Deus sabe se o teu coração está aberto ou não está. Deus sabe, eu não sei. Eu posso estar aqui olhando você, eu não sei se o teu coração está aberto para o que eu estou falando ou não. Pode até ser que sim e pode ser que não. E quando você se humilha diante de Deus, o que é você se humilhar diante de Deus? É dizer para Deus, Deus, eu dependo de Ti. Sem o Senhor eu não posso,
Sem o Senhor eu não consigo, mas com o Senhor eu posso todas as coisas. Então, ele se humilhou na presença de Deus. Ele buscou revelação. Então, a gente precisa imitar a fé de Daniel. E nesse tempo, a revelação da palavra. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Olha aqui para o seu pastor. Olha aqui para o seu pastor. Para de buscar no YouTube profeta maluco, colocando um monte de coisa, pegando profecia, parte isolada de texto, encaixando, fazendo. Gente, para com isso. Aí você ouve esses profetas e tal, vai matar, vai morrer, as tripas vão aparecer. Aí você fica tenso, cheio de medo. Mas Jesus fala assim, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra, terremoto, fome, nação contra nação. Mas ele deixa bem claro, não se assuste. Não é para você ficar com medo, não. O sangue de Jesus cobre a sua vida. É o princípio das dores. Antes de piorar, Jesus vai tirar a igreja da terra. Fica tranquilo. Deixa eu usar uma expressão bem carioca, nesse momento. Quando o bicho pegar, quando o pau quebrar, a igreja não vai estar mais aqui. Pronto. Então ele diz isso. Agora veja, ele fala assim, foi por causa dessas suas palavras que eu vi. As palavras de Daniel moveu o mundo espiritual. Versículo 13. Eu quero te chamar a atenção agora para o versículo 13. Porque diz assim, mas o príncipe da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia, preste atenção disso. Veja, um anjo veio, correto? Um anjo veio trazer uma resposta para Daniel. Mas no meio do caminho, ele se deparou com o príncipe do reino da Pérsia, que resistiu esse anjo durante 21 dias. Agora entenda que esse príncipe do reino da Pérsia, logicamente que não é um ser humano, não é uma pessoa, não era uma pessoa, não era um ser humano. Se trata do quê? De um principado espiritual que influenciava as decisões, influenciava o governador, influenciava o que estava acontecendo no reinado da Pérsia. Então ouça, olhe para mim. No natural, aqui na terra, tinha o reino da Pérsia. O reino da Pérsia tinha um seu rei. Mas, no âmbito espiritual, tinha um principado, um espírito maligno, que atuava no reinado da Pérsia, atuava sobre o rei da Pérsia, influenciando os acontecimentos, as decisões históricas, as decisões daquele reino. E quando Daniel estava orando e o anjo veio trazer a resposta, esse príncipe da Pérsia se colocou diante dele para impedir que a resposta chegasse. E a Bíblia diz, porém, Miguel, que é um arcanjo, e é o anjo que é o anjo guardião do povo de Israel. Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que eu quero te mostrar? Todo reinado na terra, todo governo na terra, e ele naquele tempo era reinado, mas hoje nós podemos falar todo governo na terra. Existe o governo natural, que a gente pode ver, mas acima desse governo natural, existe um principado espiritual. Quem está entendendo aqui? Existe acima do natural, existe algo espiritual, que influencia a mente e as decisões de quem tem a autoridade, vamos dizer assim, quem tem a caneta na mão. Então, existe um príncipe do reino da...
influenciando a autoridade daquele país, inspirando os planos e as decisões. Existe um principado, logicamente que a pessoa, ela tem a sua, porque, entenda isso, os demônios só podem influenciar eu e você, à medida em que eu vou cedendo a eles, no meu pensamento e na minha carne. Então, eu vou cedendo a Satanás lugar na minha mente, ele vai mexendo na minha mente, ele vai trabalhando ideias e conceitos, ele vai me trazendo influência, ele vai me inspirando. A gente não crê numa inspiração do Espírito Santo na nossa vida? Você não crê que a gente pode falar coisas inspiradas pelo Espírito Santo, sim ou não? O contrário é verdade. Alguém pode falar coisas inspiradas por demônios. Alguém pode falar coisas, tomar decisões, realizar coisas inspirado por a influência demoníaca. Então, eu não tenho dúvida que o presidente da Rússia está sim debaixo de uma influência, de uma inspiração desse principado do rei. Quem está entendendo isso? Então existe essa influência sobre os governos da terra. Nossa nação também. Existe uma luta no Brasil entre a luz e as trevas. Não se trata de uma luta entre partido A, B ou C. Se trata de uma luta onde Satanás quer estabelecer os planos dele nessa nação. As ideologias que nasceram no inferno. Eu já disse aqui, eu vou repetir. O irmão Reagan, Jesus apareceu para ele 8 vezes, dessas 8 vezes duraram 1h30. E Jesus ensinou para o irmão Reagan sobre demônios e a operação de demônios na terra. E Jesus disse para o irmão Reagan os 3 lugares que mais tem demônios no planeta Terra: hospital, presídio e universidade. Todas essas ideologias que estão influenciando os comportamentos, que estão fazendo força e pressão para serem aceitas na nossa sociedade, tem fundamento teórico e científico que é estudado exaustivamente na faculdade. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você que fique gravado no áudio, que vai passar para outras pessoas. A doutrina, ela é diabólica. Principalmente vocês que têm filhos na fase escolar. Preste atenção, o que seus filhos estão aprendendo na aula de história, de filosofia. São matérias que às vezes a gente deixa batido, parece que só é importante português, matemática, física, química. Mas a maioria dos professores de história, de filosofia, de sociologia, são marxistas, são de esquerda, e os seus filhos estão sendo influenciados. Então, essa guerra tem um principado que está influenciando o governo da Rússia, inspirando para que essas coisas aconteçam. Mateus. Agora, deixa eu só destacar aqui, em Daniel capítulo 10 ainda, vamos pular para o versículo 20. Projeta o versículo 20 de Daniel capítulo 10, porque esse anjo, ele vai trazer essa informação. Ele disse: você sabe que eu vim, agora voltarei. Ele ia entregar a mensagem para Daniel, mas ia voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. Então perceba que no mundo espiritual acontece essa luta. Agora Mateus capítulo 16... Vocês estão recebendo? Sabe, amado, a gente precisa trabalhar essas coisas aqui. Você precisa ter a visão espiritual do que está acontecendo. Você não precisa ficar assustado.
Diga assim, eu não vou ficar assustado. Diga, eu não vou ficar assustado. Ok. Agora, Mateus capítulo 16, o versículo 19, Jesus faz essa declaração. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Agora, onde que a gente vai utilizar essas chaves do reino dos céus? E ele diz assim, o que você ligar na... Então, aves é para serem utilizadas aonde? Aonde? Aqui na terra. Então, ouça isso. A igreja tem as chaves para lidar com o que está acontecendo. A igreja tem. E ele fala assim, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. Então, o que nós fazemos aqui na terra, o que você desligar na terra, terá sido o quê? Desligado nos céus. Então veja, nós temos as chaves para lidar com esses principados malignos. Nós temos as chaves. Nós podemos lidar com o que no âmbito atual com o que está acontecendo. Agora, 2 Tessalonicenses, eu gostaria de olhar esse texto com você. Por mais que está sendo projetado, é muito importante que você abra a sua Bíblia, marque esses textos, para que depois, em casa, com mais tempo, até mesmo ouvindo novamente o áudio dessa palavra que vocês vão receber, mas é importante você marcando, vai te ajudar a crescer na compreensão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, então ele está falando da segunda vinda de Jesus. Pedimos, versículo 2, que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados. Jesus não quer você perturbado. Vou repetir isso. Jesus não quer você perturbado. Então, por isso que o seu pastor disse para você, cuidado com profecia, com profeta do caos no YouTube. Vai te deixar perturbado. O que você está ouvindo aqui nessa noite, não está deixando você perturbado, está deixando você edificado. Eu não quero que você saia daqui apavorado, sem conseguir dormir, porque o pastor falou que tudo vai acabar, vai fogo, labareda, a cabeça de todo mundo vai sair rolando. Irmão, em nome de Jesus, não se assuste. Nós temos a promessa que antes de ficar pior, Jesus nos tira dessa terra. Olha para alguém, não fique perturbado. Aí ele diz assim, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por... Não, irmão, pega isso aqui, não deixe profecia perturbar você. Diga amém para isso. Profecia que perturba você já não vem de Deus. O cara ouve profecia, não consegue nem dormir à noite. Isso é inspiração demoníaca. A profecia bíblica edifica, consola e te encoraja. Então olha só, não, por que ele fala? Naquele tempo já tinha gente perturbando o outro com isso. Porque sempre no meio da igreja vai ter um perturbado para perturbar os outros. Não fiquem perturbados. Quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Pastor, nós estamos vivendo já a tribulação? Diga bem forte, não. Fala para quem está do seu lado assim, nós não estamos vivendo a tribulação. Fala, pode falar. Fala para essa pessoa assim, a tribulação, fala, só vai começar depois
que a igreja for arrebatada. Gente, olha só, a igreja ainda está na terra. Então vamos continuar. Ninguém de modo nenhum nos engane, porque isto não acontecerá, sem que, primeiro, venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pode continuar. Quem é esse homem da iniquidade, filho da perdição? É o anticristo, que vai governar a terra, vai ser um líder político, que vai governar a terra depois do arrebatamento da igreja. Pastor, você sabe quem é o anticristo? Não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Pastor, a gente vai saber quem é o anticristo? Não, a gente já vai estar arrebatado. Ah, pastor, mas eu quero saber. Fique à vontade, você pode ficar. A gente deixa você de boa. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 5. Vocês não lembram que eu lhes costumava dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora, olha só, e agora vocês sabem o que o detém. Ou seja, agora, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui, antes do arrebatamento da igreja, tem alguém aqui na terra que detém o anticristo. Agora, só para o seu pastor ficar feliz saber que você está entendendo a palavra. Quem é que detém o anticristo? A igreja. Meu irmão, a igreja está na terra. Nós temos as chaves. O que a gente liga é ligado no céu, o que a gente desliga é desligado também. Então, a gente está detendo. Nós não estamos deixando. Ele quer fazer, mas a gente para ele. Detém. E agora vocês sabem o que o detém. Para que ele seja revelado a seu tempo. Vai chegar o momento que ele vai ser revelado, mas a igreja já não vai estar mais aqui. Mas enquanto a igreja estiver aqui, a igreja já está mandando no pedaço. Vamos. Porque o mistério da iniquidade já opera, está operando já. Já está operando. Já tem um negócio sinistro, né? Tá, gente, está operando. O palco do mundo, da sociedade mundial, já está montado para aceitar o governo do anticristo. Algumas pessoas têm dito, né, que o Putin é o anticristo. Particularmente eu não acredito. Porque o anticristo ele vai vir como alguém que vai trazer paz, não guerra. Mas deixa o anticristo para lá. Porque o mistério da iniquidade já opera. Já está operando. Agora, olha aqui. Gente, pega isso aí com vontade. E aguarda. O mistério da iniquidade. Mas ele já está operando. Mas ele não está operando 100%. Por quê? Está aguardando, está esperando. Somente que seja afastado aquele que agora o... Quem é que está detendo? Então esse mistério da iniquidade... Não, deixa no versículo 7. Porque esse mistério da iniquidade está operando, está influenciando. Já está fazendo a mente das pessoas. Já está operando. Mas ele não pode fazer tudo o que ele quer, porque a igreja está na terra. Então pegue isso, através... E aqui eu vou encerrar minha palavra. Através da oração. Eu disse o quê? Através do quê? Da oração. Através, também sabe do quê? Da pregação do evangelho. Você quer fazer batalha espiritual? Vai pregar o evangelho. Esse barulhinho significa assim que meu tempo acabou. Como é que a igreja detém?
as trevas, orando e pregando o evangelho. Meu irmão, pode ter guerra, pode ter ameaça de bomba nuclear, pode ter Vladimir Putin, o chinês, o coreano do norte lá, pode ter o que for, a gente não pode parar de pregar o evangelho. Então, através da oração, da pregação do evangelho, a igreja pode deter, limitar, restringir o campo de atuação de Satanás sobre os governos deste mundo. Eu não sei, Gabriel, se eu passei no WhatsApp para a igreja toda, como orar. Vê esse projeto aí para mim, por favor. Quantos de vocês receberam? Eu passei no WhatsApp para vocês, né? Como a gente deve orar pela guerra da Rússia, da Ucrânia, né? Eu orei e pedi, Senhor, eu queria uma direção de como orar por esta guerra, como a gente deveria orar. E Deus me deu, na hora que vocês puderem, coloca aí, porque eu já achei aqui no meu celular, mas eu queria projetar. Então Deus me deu quatro textos, tópicos, que nós devemos orar. Primeiro, nós temos que orar pelas autoridades dessas nações. Nós temos que orar pelo presidente da Rússia, pelo presidente da Ucrânia. Se o presidente da Rússia está inspirado, influenciado por demônios, a oração da igreja no mundo vai quebrar essa influência. Nós vamos lidar com isso. Segundo, ore para que os cristãos nessas regiões fiquem firmes. Eu fiquei muito feliz, eu acompanho um perfil no Instagram de uma evangélico, e noticiou domingo as igrejas ucranianas cheias, pessoas louvando e adorando ao Senhor. Meu irmão, não tem guerra para parar o evangelho. Nós temos que orar para que esses cristãos fiquem firmes. Eles aproveitem a oportunidade para pregar a palavra. Orar pelo fortalecimento das igrejas lá na Ucrânia e das igrejas na Rússia. Nós temos que orar que essas igrejas, os pastores, os membros. Você imagina, depois desse trem todo de pandemia, de Covid, e que não podia ter culto presencial, agora que o povo está tendo um refresco, voltar para ir para a igreja, guerra. Aí o povo lá não pode ir para a igreja. Então, nós temos que orar para o fortalecimento dessas igrejas lá na Rússia e na Ucrânia. E toda aquela região lá. E por último, orar pela expansão da pregação do evangelho naquele lugar lá. Agora, mais do que nunca, meu irmão, o evangelho tem que crescer naquela região. Porque é através da oração, é através da pregação, que nós podemos deter, limitar, restringir o campo de atuação de Satanás sobre os governos do mundo. Talvez a gente pergunte assim, pastor, o que a gente poderia fazer? Qual é a maior ajuda que nós poderíamos dar para essas duas nações? Isso aí, ó. Você pode ficar em pé? Quantos recebem? Glória a Deus. Você pode começar a orar em outras línguas? Isso. Talvez, ouça isso, a gente pode, às vezes alguém pode pensar assim, pastor, mas é algo lá na Europa, nem vai chegar guerra aqui no Brasil. Irmãos, o Brasil é uma nação muito privilegiada.
Nós temos plena liberdade para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui agora, nesse culto, protegidos pela lei. Ninguém pode invadir aqui e impedir a gente de cultuar a Deus. Ninguém. Agora imagine você tem família, você tem marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos. O que é você estar num lugar que de repente pode cair uma bomba, um míssil, tiros, você ter seus filhos no fronte de guerra. Graças a Deus, porque nós não estamos... O Brasil é uma nação pacífica. Nós vivemos bem com todos os países que fazem fronteira com a gente. Mas eu acredito que Deus tem nos dado esta graça, mas também nós temos uma responsabilidade como nação. Então eu queria que agora você levantasse as suas mãos. Meu irmão, a gente não sabe como orar pela Rússia, pela Ucrânia. Eu quero que vocês sigam. Pode deixar projetado aí para mim, por favor. Esses quatro itens de oração por essas duas nações. Deixa projetado aí para mim. E vamos levantar nossas mãos. Eu quero um tempo de oração aqui nessa igreja. Erga sua voz, orando em línguas mesmo. Pode orar em outras línguas. Pai, nós não sabemos orar como convém por essas duas nações, por esta guerra, mas Senhor, o Senhor nos deu uma linguagem sobrenatural de oração, e agora nós vamos nos render ao Espírito Santo. Nós vamos orar em outras línguas, e enquanto nós oramos em outras línguas, Senhor, eu creio que o Espírito Santo vai nos ajudar a interceder por estas nações da forma como convém. Rabalabalabashiri canta rabalabalabashere canto robo sorre canta labashiri canto ro rakatarabashiri canto robarabarabarabarabarabashiri canto robo show rabalabalabashere canta rabalabalabashiri canto roquetere bar. Pai, em nome de Jesus, nós agora, Pai, como igreja, continue orando em línguas. Nós agora, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em oração em favor da Ucrânia e da Rússia. Nós cobrimos, Senhor, essas duas nações com o sangue de Jesus. Eu oro a Deus o presidente dessas duas nações, para, Senhor, que qualquer influência maligna na vida deles, nas decisões deles, sejam quebradas agora em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos para que os cristãos naqueles dois países, naquelas regiões, fiquem firmes nesse tempo, que eles se apeguem contigo na oração, na palavra, no jejum, que eles se fortaleçam, ó Pai. Oramos por cada igreja, por cada ministério, cada pastor nessas duas nações, para que sejam fortalecidos. Nós oramos por igrejas gloriosas. Nós oramos, ó Deus, por experiências sobrenaturais nessas nações. Nós oramos, ó Deus, pela proteção, ó Deus, daqueles homens e mulheres que estão ali guerreando, ó Pai. Muitos deles sem querer estão ali. Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos, Senhor, naquele fronte de batalha, trazendo livramento sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, nós também colocamos a expansão da pregação do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para espalhar mais ainda tua palavra na Rússia, na Ucrânia, em nome do Senhor Jesus. Thank you.